Oi, meus queridos, tudo bem? Vamos lá, vamos começar aqui mais uma leitura onde a gente trabalha juntos. O tema dessa leitura aqui é o ano de 2023 e saber, então, o que vem na sua direção no ano de 2023. Eu vou deixar 4 opções aí para você escolher usando a sua intuição. O formato dessa leitura é livre, a gente vai passar por temas que quiserem aparecer ali, vamos deixar ficar bem orgânico o nosso papo aqui. Então, na hora de você escolher o seu grupinho, se concentra e mantém essa intenção de saber qual que é a conversa mais importante ou os temas mais importantes para 2023 para você, apesar da gente saber que um ano tem muita água que rola, né? Não? Mas enfim, se você tiver interesse também em marcar uma leitura particular, é no pollination.com.br, que é meu site de agendamento. O link está na descrição desse vídeo. Você clica no título do vídeo que ele abre a caixinha de descrição, tem ali o link, tem também os capítulos, né? A minutagem de cada uma das leituras para você escolher. Agora chegou a sua vez de escolher. 1, 2, 3 e já! Vamos lá, vamos começar aqui a leitura do meu grupinho número 1. Revelando aqui a sua primeira carta. Vamos descobrir juntos. Muito bem. A sua primeira carta é uma carta de número 11. Não sei em que momento que eu vou postar, se é antes ou depois dessa conversa aqui, mas eu vou postar também uma leitura de portal 11. E eu sinto que pode valer a pena para você que escolheu esse grupinho número 1. Aqui a primeira carta, ela fala de ser um momento de alinhamento. Um momento de alinhamento muito importante. Eu notei que vieram 2 pedrinhas com o teu grupo. E eu vou dizer para você o que aconteceu. Quando eu selecionei a pedrinha, vieram 2. Aí eu coloquei uma de volta. E aí eu passei para os outros grupos, mas não saiu da minha cabeça aquela pedrinha que eu coloquei de volta. Então eu achei ela, nem precisei, né? Foi só eu colocar a mão na bolsinha de pedrinhas de novo que ela saiu novamente. E é a aventurina, que queria muito fazer parte, sim, dessa conversa. Você escolheu um quartzo rosa e uma aventurina. Quartzo rosa, amor, compaixão, gentileza. E aí eu até brinquei, assim, de... será que esse grupinho número 1 é um grupinho de uma aventura, uma nova aventura na direção de um caminho do coração? Ou mais alinhado com o caminho do coração? E aí quando eu vejo esses elefantinhos aqui caminhando, pois aí foi o sinal que eu precisava para compartilhar essa parte da conversa com você. Qual que é a parte da mensagem que eu que fez questão de pedir, que pediu para voltar para a mesa? A parte da aventura, da caminhada. Então eu sinto que é assim, tem já 2 coisas que conversam comigo aqui com esse grupinho número 1. Movimento, olhar para o ano como jornada, caminhada versus. Eu sei que muitas vezes a gente traça ali os objetivos, né? E é legal traçar objetivos até para a gente não ficar muito sem foco, muito perdidão assim. Só que eu sinto que esse grupinho número 1, você se beneficia mais de olhar como uma jornada, uma caminhada de alinhamento também, se permitir caminhar, descobrir, sabendo que virão experiências na sua direção. A aventurina me lembra muito essa conversa também, sobre virem na nossa direção pessoas, situações que ajudam a gente a direcionar, a entender o caminho. Então, eu sinto que a primeira parte da conversa que eu preciso ter com o meu grupinho número 1 é: legal, tenha alguns pontos de foco aí para 2023, mas você que escolheu esse grupinho número 1, o teu coração tá no comando, também tem isso, e esse permitir que as coisas sigam a direção que podem e devem e precisam seguir, mesmo quando, por exemplo, sai da sua lista de desejos ou dos seus objetivos para 2023, é importante permitir isso. Uma outra coisa que essa carta aqui me fala, 11. Quando a gente vê 11 no relógio, em qualquer lugar assim, né? Muitas vezes as pessoas celebram porque vem como uma sincronicidade, um sinal. Então, por que a gente celebra quando vê 11? Diz que, porque vem a realização de um sonho.
Esse é um jeito de ver. A minha relação com 1111 é a seguinte, é um sinal de que a gente vai receber aquilo que a gente precisa para realizar um sonho. Às vezes vem uma materialização de algo, vem um recurso, dinheiro, vem aquilo que a gente estava querendo. Às vezes vem justamente o clique, a informação que a gente precisava para a gente voltar em alinhamento ou para a gente dar um próximo passo, entendeu? Então esse elemento de sincronicidade tá conversando de novo aqui com o meu grupinho número 1. Esse pedido de flexibilidade, de ao mesmo tempo se manter caminhando, essa disciplina, essa peregrinação, essa busca é importante, essa disciplina é importante. Só que também é uma mensagem que fala, tem coisas que podem fugir ao plano. Eu tô até lembrando, eu tirei uma das pedrinhas porque eu queria colocar uma pedrinha por grupo. Mas, inclusive, já na formação da sua energia aqui na nossa conversa, já tinha uma novidade, já tinha uma coisa que queria ser diferente. Então, eu não sei qual que é a tua personalidade, né? Quando você chegou aqui nessa nossa conversa. Tem pessoas que têm mais facilidade para isso, para permitir que as coisas vão tomando forma no meio do caminho. Tem outras pessoas que ficam mais desconfortáveis com isso, que precisa mais de garantia, de um plano, de seguir um plano, né? Então, já ouvindo essa conversa, o que é a sugestão prática para isso? Lembrar, você se conhece. A pessoa que mais se conhece, independente do quanto você acha que você se conhece ou não, a pessoa que mais te conhece no mundo é você. Porque é você que está com você o tempo todo. Só tem você que está com você o tempo todo. Então, pode valer muito a pena olhar para esse ano de 2023 e sabendo na vida prática como que você lida com mudança. Quais são o que você precisa para o seu conforto físico, emocional, psicológico, entendeu? Se você sabe que é uma mensagem que já está falando assim, grupinho número 1 tá num caminho, numa jornada onde precisa permitir essa flexibilidade, mudança de planos, receber, tem esse elemento do receber também, recurso, informação, ouvidos, olhos abertos. Então, olha, eu já vou entrar o ano observando como a vida conversa comigo, as situações que vêm na minha direção, eu vou escolher enxergar cada interação como, de repente, aqui tem alguma informação para mim, tem alguma coisa que eu aprendo com isso que eu levo para o meu próximo passo. Quais são as práticas que você já pode, desde agora, incluir na sua rotina, por exemplo, mais do que com ter esse objetivo de 2023, eu vou fazer isso aqui, vou conquistar isso aqui, e minha sugestão é essa para esse meu grupinho número 1. 2023, eu sei que eu estou numa busca, num caminho de alinhamento e que eu vou lidar com mudança, redirecionamento, eu vou precisar ter coragem, muitas vezes, de seguir o meu coração versus a razão. Como que eu me dou esse conforto de caminhar dessa forma em 2023? Aí eu até ouço assim, que se você tem um conforto com mudança de planos ou não, a grande maioria das pessoas se sente mais confortável de lidar com mudança quando elas se sentem estáveis. E aí tem o emocional, tem o psicológico, tem tudo isso, mas tem também o quê? Grana. Então, você já reparou que quando a gente está mais confortável de que a parte da grana está resolvida, se vem um desconforto, se vem uma coisa que sai do plano, a gente reage de um jeito diferente, muitas vezes, mais tranquilo, mais calmo. Tem outras opções, tudo dá-se um jeito. A gente tem uma tendência a reagir menos quando a gente tem essa estabilidade óbvia. Então, eu diria que é assim, meu grupinho número 1, e não é à toa que tá saindo essa mensagem, tá? Não significa que você não possa gastar dinheiro, que você não possa aproveitar a vida. Mas, sabendo que, olha, 99,9% das pessoas, aí uma métrica totalmente inventada da minha cabeça agora,
ficam mais confortáveis em qualquer situação quando elas sabem que, em termos de segurança financeira, né, eu tenho a grana para pagar minhas contas, para tá tudo tranquilo, nananã, eu caminho melhor. Então, se dá isso. No mínimo, pode ser um bom começo, se dar isso. O que mais que a gente pode falar sobre essa energia do meu grupinho número 1 e 2023? Olha lá, a primeira carta que aparece me chama a atenção é um 6 de espadas, que é uma carta de travessia. Ir do ponto A para o ponto B. Travessia. Aí diz assim também, olha lá, porque é o início de um caminho amoroso. As de copas, o amor começa. O que eu falei? Uma aventura. Será que o meu grupinho número 1 é uma aventura, uma jornada do coração? Pois bem. Aí, tudo que a gente conversou de início, batata. Você já ouviu essa expressão, batata, para falar que foi certeiro, que tudo se encaixa? Certo. Aí, por que foi importante esse último pedacinho também? Porque diz que nessa busca, nesse alinhamento, tem muito superação de medos, inseguranças, ansiedades, síndrome do impostor, hábitos que sabotam o nosso próprio caminho. Então, autossabotagem, essas são coisas que você está superando nessa caminhada, superação de desafios. E para ir em direção a quê? Olha lá, aqui é um 3 de paus. Interessante. Parcerias e alianças com essa carta aqui, um 4 de paus falando sobre ter os alicerces para construir algo importante, o início da construção de algo importante, movimento positivo para frente e mudanças e prosperidade, né, em relação à vida material e espiritual. Então, assim, eu sinto que pro meu grupinho número 1, esse elemento de movimento tá óbvio, porque se repetiu aqui de novo. Esse elemento de se ver tendo que superar certos medos, inseguranças, dúvidas, autossabotagem, síndrome do impostor, como a gente falou, né? O que eu fico vendo aqui assim é que muito dessa superação é de questões internas, tá bom? Independente de quem fala o que, faz o que, esse grupinho número 1 é uma superação interna de condicionamento, de bloqueio, seja lá o que for, tá? Mas o movimento é na direção de só carta boa, né? Dá para resumir assim. Tem movimento, para algumas pessoas pode ter literalmente viagem, literalmente mudança de casa, mas se você não se vê viajando, mudando de casa, mudando de emprego, se você continua na mesma casa, no mesmo emprego, na mesma cidade, ainda assim é um movimento de progresso, de estar em movimento na direção de um jeito diferente de fazer as coisas, de construir algo que é muito importante para você de coração. Essa carta aqui do 4 de paus, que é a carta do 1111 no tarot tradicional, não é à toa que eu senti vontade de conversar com você sobre 1111. Ela mostra aqui uma família, uma casa, um arco-íris, né? O nome dela fala daquilo que é fundamental e conquistas. Então, conquistando aquilo que é fundamental, mas também construindo em cima da base algo que é fundamental, que não tem preço, que é impagável, que é sagrado. E o 4 de paus fala sobre a gente chegar lá, chegar nesse espaço onde a gente tem os alicerces, os valores, as possibilidades de construir em cima disso aí. E aí tem então, tem companhia para muitas pessoas com essa carta de parceria, uma mensagem que diz que não é necessariamente uma coisa que você constrói sozinho, mas tem muito progresso, muito bola para frente com esse grupinho número 1, uma energia muito positiva, muito próspera, mas eu quero voltar aqui, porque eu me coloco nesse papel e nessa posição de falar do que pode ser o desafio, porque é para isso que eu acredito que serve as nossas conversas. Tem
esses momentos que eles podem te contar uma história diferente. Quando você está lidando com essa superação de como é que se fala? Um adversário interno, não é assim que a gente enxerga o momento. A gente não tem essa clareza, a gente não tem essa visão de que é nesse movimento que a gente está. Então, se você, em algum momento nessa sua jornada de 2023, se pegar duvidando, questionando e aí se auto-sabotando, seja lá o que for, lembra da nossa conversa e lembra que a gente tinha, como é que se diz? Chakra do coração na mesa, inclusive, né? Até mesmo esse verdinho é cor de chakra do coração, da aventurina. E aqui o quartzo rosa, também é uma carta de chakra do coração. Falando de coragem, sim, coragem, mas também acolhimento, compaixão, gentileza. Quanto mais você traz para você compaixão, gentileza, inclusive esse é o maior antídoto, porque lá para frente você vai se lembrar disso que a gente está conversando. Nos momentos em que a gente está nesse espaço de combater um adversário interno e as coisas ficam muito confusas e tudo parece que está indo numa direção esquisita, a melhor resposta e a solução é escolher a melhor ou às vezes a única opção que te dá carinho, que te dá acolhimento, que te dá compaixão, que te dá gentileza e paz. Não é sobre o seu conhecimento técnico, não é o quanto você merece ou não merece, não é o quanto você é bom ou não é. É nesses momentos em que aperta, lembra que a resposta certa, a chave, eu fiz assim, né? A chave, a resposta certa, a solução mora aí. O que é que eu posso fazer nesse momento por mim? Que vai cuidar de mim, que eu vou me sentir que tem alguém do meu lado, que tem alguém no meu time, que tem alguém falando por mim, cuidando de mim, eu mesmo, nesse caso, né? Certo? O que mais que a gente pode falar para esse meu grupinho número 1? Aí tem assim, a gente já aprendeu nesse canal, no meu outro canal também, que é o Pollination Tarot, que todo momento de travessia requer um coração leve. Chakra do coração. Eu fico falando de chakra do coração quando eu quero dizer quartzo rosa. Quartzo rosa é muito bom para isso, inclusive, para ativar, equilibrar, curar chakra do coração. Mas o que mais que a gente pode saber que pode colaborar para um coração leve para o meu grupinho número 1? Certo. Aí a próxima carta, interessante, ela fala assim: eu falo com boas intenções. Eu falo com boas intenções e eu vou começar pela frase e depois eu vou olhar os símbolos aqui dessa imagem. Na frase já, eu falo com boas intenções, eu sinto que é uma continuação dessa conversa que a gente começou. De no momento em que a gente está ali, aonde aperta, a solução ela não mora naquilo que te falta, no que você está fazendo errado, no que não devia ser, não sei o quê, em tudo que pode dar errado na direção que você vai. Não. Ela mora em escolher contar essa história com carinho, com compaixão, com gentileza, inclusive autocompaixão. Primeiro tem isso. Contar a sua própria história, conversar com você mesmo e sempre que você tiver a oportunidade de lidar com uma situação desafiadora com outras pessoas, encontrar a forma de fazer isso da forma mais gentil possível. Não significa calar, ser permissivo, significa muitas vezes não escolher condenar o outro a culpa, a vergonha, a medo, insegurança, ansiedade. Então tem uma coisa muito aqui sobre também esse pedido, nessa caminhada, não é sobre ser perfeito, não é sobre fazer tudo certo, é sobre se você vai ter um impacto na caminhada, que ele seja um impacto no mínimo neutro. A outra coisa sobre essa carta aqui, ela tem uma garça, né? A garça, ela é um símbolo de ascensão espiritual, ela é um símbolo também de novos começos. Aí eu noto que essa figura aqui,
linguagem corporal dela, ela tá fazendo uma coisa com as mãos, assim. Sabe quando você faz uma conchinha com a mão? E se você coloca, assim, uma conchinha no seu ouvido, você ouve a sua voz diferente. Você ouve a sua voz diferente, tem uma mudança na acústica, tem uma mudança no jeito de ouvir as coisas. Tem duas coisas que se conversa comigo. É uma mensagem que está falando assim, que nessa caminhada você se beneficia de praticar isso. Se é uma mensagem que já está falando, você está numa caminhada, que você está andando em linha reta numa direção muito boa e que nesse caminho você supera esses desafios internos e que quando você escolhe contar uma história com boas intenções, presumir o melhor daquela pessoa, de você mesmo, do seu caminho, que isso muda completamente o seu jeito de ouvir um assunto, de ouvir uma conversa. Sabe quando, por exemplo, tem uma troca de conversa de texto e aí às vezes é mais fácil, muito mais fácil, né? A gente lê a entonação errada, por exemplo, quando é mensagem de texto. Mas às vezes também, quando a gente já tá ali numa defensiva, numa ferida, alguém pode falar alguma coisa e porque a gente tá ouvindo a partir daquela resistência, daquele medo, ansiedade, seja lá o que for, a gente ouve aquilo com uma intenção, com um tom completamente diferente. E aí a gente vai responder para aquilo naquele mesmo tom. Então, essa prática de escolher ouvir a partir das melhores intenções, de enxergar, lembrar que o teu caminho está indo na melhor direção possível, isso pode também ser outra ferramenta para ajudar a enxergar e responder para esses momentos que cutucam de um jeito diferente. E não subestime o poder desses momentos que você está vencendo e superando esses adversários internos, como a gente está falando. O que mais que a gente pode falar sobre esse grupinho número 1 e o ano de 2023? Que mais que a gente pode falar sobre esse meu grupinho número 1 e o ano de 2023? Mais movimento, com essa carta que fala um chamado, hora de se levantar e seguir em frente. Mostra essa figura aqui indo cruzar um portal. Diz aqui, fala sobre os presentes da alma e treinamento. E a próxima carta diz assim: continue seguindo o seu verdadeiro norte, abrace as suas esquisitices, é o que está escrito aqui, mas vem falar assim: abrace as partes de você que não se encaixam muitas vezes no que é visto como o melhor, o mais legal, o mais bonito, o mais equilibrado, o mais sei lá. Eu sou muito adepta de abraçar a esquisitice, eu tenho muito carinho com esse tipo de jeito de enxergar a vida, de se ver, de se conversar. Eu acho libertador, então eu espero que você entenda que é desse ponto de vista, com esse tom também que a gente está falando, abrace a sua esquisitice. Aí essa carta fala, você não é para todo mundo, também você pode ir descobrindo no meio do caminho que tem momentos em que você vai querer fazer escolhas que são diferentes daquilo que se encaixa num roteiro, ou que você achou que era o seu plano, mas lembra o começo da nossa conversa para permitir essa flexibilidade. Tá certo? Muito bem, meu grupinho número 1. Espero que essa leitura tenha ajudado. Se você tiver interesse em marcar uma leitura particular comigo, é no pollination.com.br. Meu site de agendamento está na descrição desse vídeo. Beijo pra vocês, ótimo 2023 e a gente vai se falando aqui no canal. Olá, meu grupinho número 2, vamos começar aqui a sua leitura, você que escolheu essa pedrona bonita. Vamos ver, vamos descobrir juntos aqui qual que é a sua primeira carta tema para esse ano de 2023. Uau! A primeira carta que aparece aqui é meu computador. Okay, I found this on the web for dust moving studies. Wow, check it out. Tá. Eu ia só dizer assim, que o meu computador tava fazendo um barulho e parou, mas aí eu acho que captou aqui no áudio. Na verdade,
o assistente de voz ativou ali. Deixa eu mostrar a carta. A carta que saiu aqui para vocês é essa que é o meu símbolo para... Tem algo que retorna do passado para dar uma segunda chance, para dar a chance de escolher fazer diferente e ver resultados diferentes. Se isso é de um passado consciente, se é questão de vidas passadas, a grande coisa é assim. O que essa carta aqui fala é de segundas chances, entendeu? Tem coisas, o que retorna são coisas que ainda têm potencial. Então é uma mensagem que fala que tem questões que retornam, que ainda têm potencial e porque você transformou um jeito de pensar, ganhou novas prioridades, seja lá o que for, essa situação tem novas possibilidades e aí se apresenta para você para te dar essa oportunidade de explorar as possibilidades dentro dessa história. Aí houve a intervenção aqui do meu assistente de voz, né? Deixa eu ver do que ela estava falando aqui. Nossa, eu não sei nem o que é isso. Tá dando resultados de um jogo. É um jogo interessante. É um jogo de videogame, pelo que eu tô entendendo, e é um jogo de batalha. É isso que a gente precisa saber por aqui. Aí a pergunta que ela pescou foi assim... sobre mudança. Interessante, né? Eu achei essa pesquisa na internet sobre a pergunta... Estudo sobre mudança. Engraçado, né? Aí, quando eu leio os resultados, como eu falei, né? Traz resultados falando de jogo de videogame... e algumas estatísticas aí, e fala de um jogo que conta uma história de batalha naquele jogo. Muito bem, é isso que a gente precisa saber sobre isso aqui. O que mais que a gente pode saber sobre esse meu grupinho número 2 e essas segundas chances, como a gente está falando? Aí eu senti vontade de pegar emprestado de outras leituras que eu fiz aqui no canal, onde eu criei esse sistema muito refinado de oráculo que eu tenho aqui diferentes áreas da vida. Então, eu vou tirar aqui... Opa, saíram 2, certo? Eu vou tirar aqui 2 papeizinhos. Legal. Que vão contar pra gente um pouco mais sobre, de repente, em que áreas da vida... que isso retorna, que vem essas segundas chances, essa oportunidade de viver histórias seguindo um resultado diferente, um caminho diferente. Aí aparece aqui no espaço das amizades, então vida social, né? E profissional. Aparece aqui. Muito bem. Não deu para ler, mas eu mostrei mesmo assim. Certo, então principalmente no espaço de amizades e vida profissional, tem certas questões que retornam para te dar a chance de viver de um jeito diferente. O que mais que a gente pode saber sobre esse meu grupinho número 2, o 2023, e o que essa história está contando para gente com esses temas de mudança, de batalha, de amizade, de profissional e ver a história seguir um rumo diferente. Primeira carta que me chama atenção na mesa, bom, na verdade as duas cartas são cartas de chakra do coração. Aqui é literalmente a carta do chakra do coração e essa aqui fala de 2 de copas, união espiritual. 2 de copas é uma carta que fala de parceria saudável também. Então a grande mudança, a grande diferença sobre essa conversa que a gente está tendo aqui para você, meu grupinho número 2, é que são segundas chances no espaço social, amizades e profissional, e eu desconfio que a mensagem está dizendo que houve uma batalha,
onde antes houve uma batalha. Batalha fala de atrito, conflito, certo? Não é uma conversa sobre passar uma experiência prazerosa. E que a gente está falando tanto das coisas seguirem uma direção diferente, e aí tem aqui chakra do coração e 2 de copas, parceria saudável. Também com esse chakra do coração, é um pedido para abrir o seu coração para que as coisas possam ir numa direção diferente, ou seja, sem transferir, né, a experiência, as emoções, né, às vezes as mágoas também de experiências passadas, nessas experiências de batalha, de superação, de lidar com conflito, atrito. 2023 está abrindo todo um outro espaço para você. Aí essa carta aqui ela é a rainha das forças e ela mostra o dia e noite, né? E a gente usa essa expressão muito para falar do dia para noite, ou que é água e vinho, muito diferente, né? Muito diferente uma experiência da outra. São você entrando numa energia, numa frequência bem diferente. Aí a próxima carta mostra o médico divino que aparece aqui, que fala sobre cura, né? Uma experiência de cura. É diferente porque você, o que te trouxe até aqui, né? Estamos falando muito do que já aconteceu. E é uma conversa sobre preparo para o que vem pela frente, para te dizer por quê. Por que que é diferente? Porque tem o trabalho que você fez em você, que transformou a sua energia, transformou o seu jeito de pensar, o seu jeito de fazer as coisas, então você vai vendo a vida se desenrolando de um jeito diferente, se desenvolvendo de um jeito diferente. E eu sinto que tem muito aqui falando sobre chakra do coração e parceria. Você também entende melhor e sabe melhor o que é parceria saudável. Você também alimenta mais parceria saudável do que antes, e é um pedido dessa confiança. O que mais que a gente pode falar sobre isso aqui? Aí tem uma mensagem que diz assim, que isso é uma coisa, essas coisas que a gente está falando, ou essas oportunidades, ou esse jeito de se relacionar, são coisas que estão fora do seu campo de visão ainda. Com essa carta que fala de um tesouro e mostra essa pessoa que não está enxergando lá atrás dele, lá no cantinho da sala, como mais ou menos como eu tenho aqui no meu espaço, né? Tem uma luz brilhando, um baúzinho brilhando. Então, tá dizendo aqui que isso já está disponível, mas que ainda não está no seu campo de visão. Aí a próxima carta é a carta do mundo. A carta do mundo fala de um momento de graduação, e nessa arte aqui mostra ela acessando linhas do tempo diferentes. Então tem uma coisa aqui que está dizendo assim, é um papo mais viajandão, mas em 2023 você acessando uma linha do tempo diferente, e por isso as relações na amizade, no profissional, as parcerias, né, na amizade, no profissional, elas acontecem de um jeito diferente de como você viveu antes. Quando a gente vê em filme esses papos de troca de linha do tempo, por exemplo, como é que eles ensinam a gente a visualizar isso aí? De que tem essa inversão de papéis, essa troca de papéis, né? Então, numa linha do tempo, onde tinha alguém que era um vilão da história, numa linha do tempo diferente, se torna o seu melhor amigo, sei lá, esse tipo de coisa. Vem falar, assim, de energias conhecidas ou experiências familiares conhecidas acontecendo de um jeito diferente. Então, por isso que a nossa conversa é importante, porque vai ter um ponto familiar que você reconhece, porque é um retorno de uma experiência, de uma narrativa, de uma energia. Mas o jeito que a coisa acontece é diferente, e esse pedido que você permita e confie que é diferente. Mais que a gente pode saber sobre o meu grupinho número 2 e o seu ano de 2023, o que vem na sua direção.
Além de só tudo isso aí que a gente falou. Ai, que legal. Nós temos aqui a Rainha de Ouros, que nesse baralho mostra esse gatinho resgatando algo de dentro de um labirinto ali. Isso é bastante autoexplicativo, eu acho. Mas qual que é essa referência do labirinto? O labirinto é o espaço aí onde essa outra energia aconteceu. Dentro dessa limitação, você desenvolveu. Desbloqueou, alinhou certas questões relacionadas à chakra do coração. E agora é um momento, essa coisa de mudança de linha do tempo, né? Onde se sai desse labirinto e aí se entra num novo caminho. Rainha de Ouros também vem com o meu mantrinha. Eu sempre recebo tudo aquilo que eu preciso para ir na direção daquilo que eu desejo. Então, tem muito nessa cartinha dizendo que esse mantra também que é um mantra inventado por mim, não é um mantra de verdade, tá? Bom, agora decidimos. Eu sempre recebo tudo aquilo que eu desejo. Eu sempre recebo tudo aquilo que eu preciso para ir na direção daquilo que eu desejo, que seja um mantra, que quanto mais você se alinha com essa confiança, com essa certeza, com esse coração aberto, confiante em você, na vida, no outro, quanto mais você vai se alinhando com isso, acreditando nisso, alimentando isso, mais você vai saindo dessa energia antiga que você já superou e mais você vai vendo gradualmente essas experiências similares, familiares, se repetindo, porém diferente. Certo? O que mais que a gente pode saber sobre essa energia do meu grupinho número 2 e o ano de 2023? Tem mais alguma coisa? Porque eu sinto que é uma energia que tá tão confirmação, mais do que qualquer outra coisa. Aí a próxima carta vem falando assim, é a vidente que fala, veja além da situação atual, ou veja além daquilo que você conhece, veja além da superfície. A próxima carta que aparece aqui é uma carta que conversa muito comigo, fala de renascimento aqui, né? Entender esse momento de 2023 como um renascimento. E essa é uma carta que fala muito comigo sobre ancestralidade e mostra diferentes gerações aqui. Inclusive recebendo ajuda, né, dessas diferentes gerações. Você. Então tá, vamos trazer mais uma cartinha aqui. Tem uma coisa também sobre um pedido de você escolher receber. Eu sempre recebo tudo aquilo que eu preciso para ir na direção do que eu desejo. Eu escolho, eu aceito receber. Universo ajuda quem quer ser ajudado. Eu escolho, eu aceito receber. Eu escolho sair do conflito. Eu escolho não lutar batalhas que não são minhas. Eu escolho não lutar batalhas que não me levam na direção daquilo que me faz bem, que não me levam na direção de parceria saudável, no amor, no trabalho, com família, com amigos, né? Interessante. Tem um elemento aqui nessa leitura que tem isso também. A gente falou muito do trabalho que foi feito, da mudança que se tem acesso, e agora eu sinto essa mensagem sobre escolher, convidar, pedir, aceitar.
Aí vem essa carta que fala a mesma imagem, tá vendo? Essa carta que fala aqui de casa 12, que para mim é uma casa bastante kármica, e fala de escape, reforçando aquela conversa sobre, olha lá, o labirinto, né? Saída desse caminho kármico. Ótimo. Aí, pedi mais cartas. Aí vem falando que abundância, questões relacionadas à abundância. Eu vou deixar isso aqui de cantinho. Aqui tem um mistério um pouquinho maior. Não tenho as cartas ainda, mas essas cartas da ancestralidade puxaram essa carta que fala de um período, eclipse lunar. De repente, aqui é uma mensagem que está falando para você sobre por volta do próximo eclipse lunar. Você presta atenção, anota no seu calendário, veja quando é o próximo eclipse lunar e deixa anotado no seu calendário um lembrete para ficar bem atento, prestar atenção nas conversas que estão acontecendo, nas coisas que estão se apresentando na sua direção, como você está se sentindo, porque esse período marca essa mudança, essa água para o vinho, essa virada de energia, como a gente está falando. Então, pode ser um período onde questões relacionadas à amizade, questões profissionais, algum conflito ou alguma coisa relacionada à grana, né? Dinheiro, essas coisas, aqui nesse papo de abundância também, pode ser que estejam mais presentes quanto mais você vai se aproximando dessa data no calendário, por exemplo. Para quê? Porque olha como a mensagem contou pra gente. Tem coisas que retornam para nos dar a chance de escolher fazer diferente. Então, uma chance de escolha, ela vai se apresentar, entendeu? Que mais que a gente pode falar sobre essa energia do meu grupinho número 2 para 2023? Numa leitura onde a gente falou que isso mora no espaço de união espiritual, parceria equilibrada, saudável, as duas cartas que aparecem aqui estão mostrando duas pessoas aqui de novo. Para mim, essas duas cartas entraram na mesa para reforçar que a gente está falando de questões que é sobre você e mais alguém, entendeu? Que mais que a gente pode saber sobre? O que a gente pode falar para trazer informação, preparar meu grupinho número 2 para essas oportunidades de mudança que se apresentam? Aí vem dizendo assim, que são situações que vão trazer memórias, então faz sentido com tudo que a gente estava conversando, se é memória de coisas que você já viveu ou se vem com uma carga, né, emocional, aí até às vezes de vidas passadas. Querendo dizer o quê? Às vezes tem coisas que a gente sente intensamente e não sabe por que está sentindo intensamente aquilo. Mas vem com uma bagagem, uma memória. Tem essa sereia aqui novamente. E essa sereia, ela tá dentro aqui de um globo, né? Ela tá num confinamento aqui. A grande coisa é o seguinte, não tem uma receita igualzinha para todo mundo, mas a orientação é: mantenha-se comprometido com
aquilo que é importante para você de coração, com a sua integridade, com a sua verdade, e saiba que um caminho que é verdadeiramente de coração, ele é gentil, ele tem compaixão com você. Aí essa carta diz: deixe o antigo ir, faça planos e mantenha um foco. Faça planos e se mantenha nesse foco desses planos, desse seguir em frente. Esse manter o foco está me falando muito sobre... Então, se preparar, né? Que pode vir com uma confusão mental, com uma dúvida, mas nesses momentos em que você recebe essas segundas chances, de novo, como a gente conversou lá no começo, é porque você sabe reconhecer a situação e você já transformou, já se conectou com partes importantes de você que te preparam, que te dão a possibilidade de escolher, responder, reagir de um jeito diferente para ver resultados diferentes. Então, essa confiança em você é muito importante, é muito necessária, mas que por conta dessa bagagem emocional, espiritual, seja lá o que for, às vezes é um momento muito intenso que pode gerar dúvida, confusão. Que mais que a gente pode falar sobre essa energia do meu grupinho número 2, 2023? Cura e sabedoria. Sabedoria. Cura e sabedoria. Essa sabedoria vem com o saber da medida certa das coisas. Tem muito disso. Essa sabedoria de saber a diferença entre, ou de saber o valor de autopreservação, que não é se isolar, que não é vilanizar, não necessariamente precisa ser uma energia conflituosa, criar vilões um contra o outro, é menos sobre isso e mais sobre eu sou sábio o suficiente para me conhecer e saber como que eu preciso agir, o que eu permito ou o que eu não permito, até onde eu me estendo, e o momento em que eu não me estendo, para o meu bem-estar. Tem muito dessa sabedoria aqui. E aí a gente tem a carta de milagre, que ensina a gente que o improvável é possível. E aí a gente tem a Afrodite aqui falando de vida romântica. Eu sei que a gente falou de amizade, eu sei que a gente falou de profissional. Afrodite aqui fala de amor romântico nesse baralho, mas Afrodite é uma energia de harmonia, beleza, prazer, bem-estar, né? Além de amor romântico também. Então, mesmo se a gente está olhando para amizade, para a questão profissional, tudo está girando em torno de uma energia de amor, entendeu? Amor próprio também, muitas vezes. Mas eu vou dizer que para muitas pessoas tem também esse paira no ar aí, essa conversa de parceria em amor romântico. Às vezes você trabalha junto com alguém, às vezes essa amizade não quer dizer que não tem romance também, quer dizer que tem numa parceria saudável amor e amizade, entendeu? Eu tô intrigada com o meu grupinho número 2. Eu sinto que muito da nossa conversa aqui foi para te preparar para um momento importante de fazer uma escolha importante. Mas eu sinto que tem mais alguma coisinha ainda que eu preciso te dizer. Então eu vou perguntar. O que mais que eu preciso dizer para o meu grupinho número 2 sobre 2023 e esse preparo? Aí diz assim: discernimento, exercitá-lo, confiar no seu discernimento. Confiança é um tema importante para 2023, porque você está na base das suas escolhas, você é o seu melhor guia em 2023. E essa carta fala de atração. A atração, polo magnético, você vai receber, você está recebendo, está vindo na sua direção essa história, esses momentos, essas oportunidades. Mais alguma coisinha? Certo, vamos finalizar com essa carta aqui. Orientação final para o meu grupinho número 2.
certo? Aí, o que é importante para você, meu grupinho número 2? Essa carta, ela fala sobre o ventre cósmico e essa outra fala sobre essa perspectiva. Você se dar a oportunidade de parar e conversar com você, os seus guias, tua prática espiritual, mas diretamente, você se perguntar o que te parece certo, o que você precisa dar para você. É o ponto crucial de 2023. Então, essa prática de pausar e ver com você como que você está percebendo as coisas e confiar no seu discernimento, nas suas escolhas e colocar o seu plano em ação é muito importante em 2023. Eu ouço assim que o efeito disso é maior do que o que você pode imaginar, é sagrado, inclusive, mas também é uma mensagem que vem dizendo assim: quando você fica buscando muito validação ou informação a partir de outras pessoas, isso muitas vezes pode acabar alimentando mais confusão do que qualquer outra coisa. Então, se você se vê confuso, meio perdido, não tem a resposta certa ou a resposta errada. Aliás, tem a resposta certa e só quem tem ela é você. Então, vai precisar confiar em você, vai precisar ter a coragem de agir de acordo com o que cuida de você. E saiba que nesse ato você acessa energias diferentes que trazem histórias diferentes, tá certo? Muito bem, espero que essa leitura tenha ajudado. Se você tiver interesse em marcar uma leitura particular comigo, apesar de tudo que a gente falou aqui, é no pollination.com.br, meu site de agendamento, mas confia, vai que é tua. Ótimo 2023, um beijo e até a próxima. Oi, meus queridos, vamos começar aqui a sua leitura. Vocês que escolheram o grupinho número 3, essa pedrinha aqui, e vamos descobrir juntos a carta. Interessante. A primeira carta que aparece, ela fala de um tesouro. E tem um tesouro vindo na sua direção, e você indo na direção de um tesouro, encontrar um tesouro no meio do caminho. Interessante. E essa pedrinha aqui, toda vez eu esqueço o nome dela, eu pesquiso, eu lembro, esqueço de novo. Então é essa aqui bonitinha. Mas quando eu olho para ela sempre me dá essa impressão de que eu tô olhando para um mapa. E aí, assim, um mapa do tesouro, né? Interessante, um caminho, ir ganhando mais clareza, se ver numa busca, numa curiosidade, numa aventura. Se não é assim que a coisa se apresenta para você diretamente, no mínimo é um convite de olhar para o seu 2023 como uma caça ao tesouro, um mapa do tesouro, uma aventura. Mas eu vejo muito assim, não é tanto essa conversa sobre a ansiedade que pode vir com uma caça ao tesouro, né? Interessante como conversou. É muito mais sobre enxergar assim, tem tesouro disponível. Você está em movimento em direção a coisas que têm muito valor para você e vice-versa. Essas coisas também estão na sua direção. Também tem um interesse de vir na sua direção. O que mais que a gente pode saber sobre esse 2023? Eu lembrei daquela coisa assim, aquilo que você quer você. Sabe que o pessoal fala? Essa atitude de aquilo que eu quero também me quer. Bem valiosa para o meu grupinho número 3, que está todo trabalhado na autoconfiança aqui. A sua autoconfiança é muito importante, porque tem essa coisa desse seu movimento também, né? Que ficou claro com o começo da nossa conversa, e o verbo do chakra do plexo solar é eu faço. Movimento positivo na direção de vitória. E aí, que interessante. Aí a próxima carta é um 5 de espadas, que mostra... entendi. Que mostra esse guerreiro retornando, recuando.
E aí, o que conversa muito comigo, se você teve vontade, ficou na dúvida entre o grupinho número 2 e número 3, pode ser que tenha uma conexão. Se não ficou na dúvida, não assista, não precisa. Mas tinha uma coisa ali que eu falei em algum momento sobre eu escolho me retirar de uma batalha, não lutar por aquilo que não é meu, essas coisas assim, sabe? E aí eu fico vendo aqui que toda essa conversa dizendo que essa autoconfiança, autorresponsabilidade, autocuidado, esse jeito de olhar para o seu 2023 como eu sei que eu estou indo em direção a tesouro, a oportunidade, a coisa que é muito importante para mim, que eu valorizo, eu estou buscando e isso está me buscando de volta também, eu estou em movimento na direção de vitória. É muito importante essa atitude, mas também tem esse elemento de que todo esse movimento se dá e acontece quando você também escolhe se remover de uma batalha. Se é uma situação específica que você já está sacando, entendendo aí, ou se é uma coisa muito maior, assim, de uma atitude também, que é o 5 de espadas me fala muito sobre a sabedoria de saber escolher as nossas batalhas. Eu não fico tentando convencer, eu não fico tentando provar que eu tô certo ou que eu tô errado, que isso tem valor ou que não tem valor. Eu simplesmente sigo na direção daquilo que eu valorizo. E aí, para muitas pessoas, ou essa é uma mensagem que está dizendo que você vai se ver fazendo mais disso em 2023 e sabendo que isso é, inclusive, uma dos elementos, dos ingredientes de movimento na direção de sucesso. E uma outra coisa que também, para muitas pessoas, às vezes até em situações em que você pode achar que você perdeu, nessas situações você vê a vida dando um movimento na direção de vitória, entendeu? Tipo um restabelecer de equilíbrio, essas coisas. O que mais que a gente pode saber sobre essa energia do meu grupinho número 3? Aí é interessante, porque ou essa é uma coisa que aconteceu pouco antes da virada do ano, tem alguma coisa com esse elemento aqui que está dizendo, a gente está perguntando de 2023, né? E essa carta, ela está dizendo assim, isso que a gente vai falar agora veio antes de 2023. Aí tem essa carta que fala Atsum, que vocês me ensinaram aí nos comentários de algum vídeo, que significa você não está sozinho. E aí mostra essa imagem, né, dessa figura aqui, dessas duas pessoas. Na verdade, tem dois seres humanos aqui que a gente vê que são de carne e osso no ambiente. E aí estão rodeados ali de anjo, ancestrais, fadas, né? Então, essa proteção, essa ajuda, né? E tem um anjo ali soprando, cuidando e soprando no ouvido dessa moça aqui. Aí a próxima carta é a carta de Arcanjo Gabriel, né? Que é mensageiro. Então, tá dizendo assim que tudo isso que a gente está conversando sobre 2023 é uma movimentação que já se iniciou. E já se iniciou de uma mensagem que já se recebeu, de uma conversa que já se teve, de uma ajuda do seu time de almas que já está em movimento, entende? Em algum momento eu falei assim, me dá uma sensação de um reestabelecer de equilíbrio também, quando para algumas pessoas que diz de onde parece que veio uma derrota, vem agora um tesouro. E aí tem essa balança que aparece aqui, para mim é uma confirmação disso que a gente estava conversando. Aí vem falando assim, por isso que é importante Rei de Ouros. E esse Rei de Ouros está num cavalo. Eu quase chamei ele de Cavaleiro de Ouros. Vou falar então essa ideia de movimento de novo. A minha coisa era dizer para você que é esse convite de que você continue
persistente, consistente acima de tudo, né? No seu caminho, das suas convicções, da sua disciplina, daquilo que você sabe que é o seu andar em linha reta, corretamente, para continuar esse caminho, uma mensagem de encorajamento aqui então, que se vai na direção de ascensão, de vitória, de superação, mostra essa figura aqui no topo de uma montanha. E aí essa carta aqui, que eu achei interessante ela sair, porque mostra essa figura batendo a porta, tá vendo? Tem uma figura batendo a porta dessa outra aqui. Então tem algo que vem na sua direção, tem algo que bate a sua porta, continua fazendo a sua parte, que eu fico vendo isso, entendeu? Porque que assim, tem o que você faz que continua colaborando para a movimentação dessa energia, mas para muitas pessoas, em 2023, é uma mensagem que está falando também para você ter a paciência de deixar certas coisas virem na sua direção também. Por isso que a mensagem ela fala tanto sobre as coisas já estão em movimento, aí na verdade está me corrigindo, falando assim, tem um discernimento, que com essa rainha de espadas, né? Tem esse discernimento, só que essa rainha de espadas no sofá, certo? Esse discernimento que se você não faz nada acontece, lógico, mas que esse elemento de permitir que as coisas venham na sua direção sem também que você se sinta numa derrota é muito importante. 2 de paus, planejar, olhar para frente, manter uma visão, e as de espadas. As de espadas fala sobre... Aqui mostra esse gatinho aparando as unhas, né? Para mim tá falando sobre essa calma, sobre não precisa sair da energia de batalha. É isso, de batalha, de defensiva, de provar, de mostrar, de defender... 6 de espadas, uma energia de travessia, saindo de uma energia de batalha. É engraçado que eu vejo batalha, mas eu não necessariamente vejo conflito, problema, essas coisas. Por isso que eu sinto que eu tô falando muito mais sobre uma atitude, entendeu? Batalha, competitividade, comparação, nada disso. Aí a próxima carta fala, eu invoco bom humor, risada. Então, meu grupinho número 3, olha, eu fico vendo assim, que é uma mensagem que tá só se repetindo para falar que as coisas já estão em movimento. 2023 é um ano em que você vê mudanças nesse sentido, aonde muitas vezes você achou que você estava perdendo. Quanto mais você vai entrando nessa energia dessa confiança que eu só preciso continuar fazendo aquilo que eu sei fazer, aquilo que eu sei que é o correto para mim. Como eu digo, para muitas pessoas teve essa mensagem, essa conversa, essa situação que já foi um ponto marcante ali. E que em 2023, essas mensagens, essas revelações, essas conversas, elas vão, eu fico vendo assim, elas vão se mostrando, entendeu? Elas vão chegando. Se você teve visões também, sonhos, entendeu? Então, é um pedido para entrar na frequência certa, continuar fazendo o que você sabe que é a sua parte e confiar, ter fé de que as coisas estão vindo na sua direção em 2023. Alguma orientação final aqui para o meu grupinho número 3 que tá assim, objetivo, né? O papo. Tá falando que é a vinda de um desejo. Tenha fé, e aí vem esse elemento terra, falando de estabilidade. Então pode estar falando de grana, pode estar falando de compromisso, entendeu? Também elemento terra é elemento de plano material, de materialização.
Então tem a materialização, concretização de um desejo em 2023 e aqui meu grupinho número 3 está falando assim, continue em fé, certo? Eu achei boas notícias. Se eu fosse você recebendo esse grupinho, eu ficaria feliz. Eu aceitaria, falaria obrigado e seguiria a minha vida aí felizona. O que você achou dessa mensagem? Espero que tenha ajudado. Tô mandando um beijo pra você, um ótimo 2023 e até a próxima. Oi, meu grupinho número 4, vamos lá, você que escolheu essa pedrinha aqui, pedrona, né? Vamos descobrir juntos aqui qual que é a sua primeira carta, o tema de 2023. Essa carta mostra é um lince, acho que eu falei o nome do animal errado, mas é um animal muito rápido, cruzando uma linha de chegada. Então, 2023, aqui para você que escolheu esse grupinho número 4, um ano de conquista. É assim que eu tô vendo essa mensagem aqui, de cruzar uma linha de chegada. Também é uma energia rápida. Então, não sei como é que tem sido a sua jornada até aqui, mas que dentro do que você considera rápido ou demorado, ou do ritmo que as coisas vêm acontecendo para você, de que essa carta sair aqui e você escolher esse grupinho, tá dizendo que as coisas vão acontecer de um jeito mais rápido do que vem acontecendo para você, do que aconteceu em 2022 ou do que é a sua referência, né? Do tempo que leva para as coisas se concretizarem, de alcançar um objetivo, entendeu? O que mais que a gente pode falar sobre essa energia do meu grupinho número 4 para 2023? Tem muitas cartas aqui. Peguei a primeira e vou perguntar se tem mais alguém que quer voltar. Mais um monte de carta. Tudo bem, o grupinho número 4 tá faladeiro e a gente vai deixar. Aí vem assim. Essa carta falando de apoio espiritual, transformação, interessante, mudanças em questões financeiras e materiais, prosperidade com a imperatriz, vitória, sucesso, harmonia, poder. E aí essa verdade, paciência. Então, assim, tem muitas cartas muito boas. Então, assim, eu achei maravilhoso esse verdade e paciência no final, porque eu sinto que é uma mensagem que tá falando assim. Pro meu grupinho número 4, 2023 tá pedindo para você quebrar um jeito de pensar, muitas vezes, que é assim: para conquistar grandes coisas leva tempo, requer muito esforço, não sei o que lá. Independente do tempo que vai levar ou não, é uma mensagem que tá desde o começo conversando sobre isso, sobre a relatividade do que é rápido, do que é devagar, e que simplesmente em 2023 as coisas vão acontecer mais rápido do que você, da sua experiência. Às vezes, assim, se você for comparar com o desempenho ou sabe, a vida de outra pessoa, pode parecer muito devagar ou muito mais rápido que o da outra pessoa, mas a questão não é nem essa. Então, o primeiro pedido aqui é se desconectar um pouco dessa ideia de tempo, seja a sua... Eu falei do tempo que as coisas levam, né? Também para algumas pessoas, idade. Não dá por causa da idade, ou nessa idade já devia ser assim, ou por causa dessa idade eu tenho que fazer aquilo. Não. Tem muito aqui na energia de 2023 do meu grupinho número 4, que também me conversa assim, de que é uma energia muito próspera, com muita possibilidade. Só que tem até uma descrença de que essas coisas são possíveis. Então, no mínimo, o que eu preciso falar para o meu grupinho número 4 é: em 2023, se permite enxergar que tem muita coisa que é possível para você, que vai além daquilo que você se dá o direito. E, no mínimo, sair desse espaço que fala o que não dá, o que você não consegue, ou que, para ir nessa direção, eu ia ter que demorar mais 4 anos, do não sei o que, não. Porque, senão, você pode acabar atrapalhando, se limitando, eu vejo assim. Isso é a primeira coisa que eu queria falar aqui.
A segunda coisa tem uma conversa interessante aqui, porque começa falando sobre a rapidez, questionar e não deixar a ideia de tempo te limitar. Fala um monte de coisa maravilhosa, questões de plano financeiro e material se transformando, vitória, poder pessoal, abundância, harmonia. Aqui é a carta dos enamorados, né? Então, para muitas pessoas, arcano maior de amor também, tudo mais. E aí, quando a gente vai chegando naquele ponto que fala assim, isso é papo de cartomante, a mensagem fala, é verdade e paciência. E aí ela pede paciência no final. Aí, o que eu vejo assim? Ao mesmo tempo que é uma energia que está pedindo para não ficar nesse discurso do que não dá, do que não pode, do que demora, do não sei o que, nananã, também é conseguir fazer isso sem ter pressa. Esse é um equilíbrio interessante. Então, por isso que eu tô sentindo que o meu grupinho número 4 pode ser muito valioso, inclusive em 2023, você tirar um condicionamento, pode ser simples assim, por exemplo, de ficar olhando muito no relógio, de ficar vivendo muito pelo calendário, entendeu? A gente falou da idade, a gente falou dos processos, né? E do tempo que leva para uma coisa acontecer ou não. E agora eu fico vendo isso. Você pode se beneficiar de se desprender um pouco do calendário, porque pode ser um jeito mais fácil de você deixar de colocar foco nesse elemento de tempo também, certo? A temperança também fala sobre transmutação de energia e que é o tempo que leva para encontrar um equilíbrio numa energia. E aí vem dizendo, né, que aí essa transformação, essas mudanças, essas conquistas que a gente está falando aqui, é uma questão do tempo que leva para encontrar um equilíbrio nessa energia. Inclusive porque tem uma balança aqui do lado dela. Então, se a gente sabe disso, me parece que o seu 2023 te beneficia mais focar em equilíbrio do que em tempo, do que no calendário, do que nessas ideias sobre agora é hora disso ou agora é hora daquilo. Interessante, meu grupinho número 4, eu tô intrigada com quem você é. Que mais que a gente pode falar sobre o meu grupinho número 4, 2023 do meu grupinho número 4? Tem poder na mesa de novo. Aí tá dizendo assim, diz que essa conversa é importante e requer discernimento, né? Requer discernimento. Você vai saber a medida certa das coisas. Você vai saber o melhor jeito de lidar com essas coisas que a gente está falando e como é um jeito equilibrado de lidar com isso aí. Mas a grande coisa é que o ponto de discernimento se é um discurso ou um jeito de se relacionar com o tempo que traz um peso, que traz uma dificuldade, que traz um fardo, não. Se é um jeito de se relacionar com o tempo e com as possibilidades de um jeito que que te faz sentir empoderado, que te dá ânimo, que te dá força, sim, é a direção certa. Alimente isso. Aí é muito sobre, então, uma raiz do medo, ou da desconfiança, ou da preocupação que gira em torno de tudo isso que a gente está falando. E diz que uma vez que se tira isso, se ganha o que falta para haver um florescer, uma materialização. Aí eu precisei trocar a bateria e foi bom porque eu lembrei, eu me ouvi
que eu falei em algum vídeo, uma reflexão assim de você já se parou para se perguntar o que pode ser, né, o elemento de diferente que tem nas pessoas que acessam muita abundância, seja dinheiro, seja poder, seja lá o que for, né, seja, sei lá, plataforma, essas coisas, fama. E aí eu me lembrei de falar isso numa leitura. Eu falei, às vezes eu fico pensando que... Porque assim, todo mundo tem defeitos e qualidades. Todo mundo, teoricamente, tem a habilidade de contribuir algo de valor em qualquer situação. Então não é sobre ser melhor ou pior. Até porque se entra nessa área aí fica muito subjetivo. Vai ter pessoas que têm muita fama, muito dinheiro, muito sucesso, muito reconhecimento, poder, que dependendo de quem você pergunta, a pessoa vai falar que acha que não é uma boa pessoa, que não é tão esperto, que não colabora tanto, enfim, tá vendo? Mas de qualquer forma, fato é que acessou ali uma abundância de alguma coisa, de alguma forma. E aí eu me lembro de ter falado uma coisa mais ou menos assim, às vezes eu fico achando que é não ter medo, além, né, de ser ali, de contribuir, de ter o seu valor, não ter medo. E aí eu lembrei disso enquanto tocava a bateria e eu sinto que conversa muito com esse meu grupinho número 4 aqui. Então 2023 eu sinto que é o ano em que você perde o medo de muita coisa. 2023 para o meu grupinho número 4. Que mais que a gente pode falar para o meu grupinho número 4 e o ano de 2023? Aí vem dizendo assim, que 2023 é o seu ano de colaborar, co-criar. E como que você colabora, co-cria? Em entrega, com o espírito da mariposa. Diz assim, entrega. Entrega é tirar a mão do controle. Entrega é permitir, receber, aceitar, acolher, entendeu? E aí eu sinto que tem muito dessa mensagem que tá dizendo é o permitir receber, ser ajudado, né? Com essa carta que fala que tem muito apoio espiritual também. Então, em 2023 é um ano que você também aprende a prosperar de um jeito diferente muitas vezes. Do que aquele outro jeito que é de conquistar, entender, sabe? Hackear o sistema, sei lá, certo? Lógico, raciocínio, isso que eu tô querendo dizer, né? Estratégias e tudo mais. Pode ter tudo isso, não é para ninguém desligar o cérebro, não tem nem como a gente fazer isso. Mas eu sinto que o seu 2023 você tem essa oportunidade de transformar a sua realidade material, mudanças, transformação. Não é qualquer mudança, é transformação no plano físico e material através de colaborar com uma energia diferente. Aí, essas 3 cartas aqui, elas me intrigam um pouco também. Por quê? Vem com uma energia de generosidade, representada aqui por Oxum. Aí depois vem a carta da lua, representada por Mama Aquila, aqui nesse baralho. E aí, essa carta falando de reverência com a búfalo branco. E aí, quando essas 3 cartas caíram na mesa, a primeira coisa que eu notei foi a lua, que tá explicando por que eu tô falando, nossa, tô intrigada com essa energia do meu grupinho número 4, com esse 2023 do meu grupinho número 4, porque tem um elemento de mistério aqui. E aí eu lembrei de uma outra coisa que às vezes sai nas leituras, de que
Dizem que se a gente soubesse, se a gente enxergasse tudo que se abrirá, tudo que será possível no nosso caminho, que a gente podia até se intimidar. Olha lá o medo aparecendo de novo. Então, por isso, tem momentos que a gente vai um pezinho na frente do outro. Então, se permitir ir um pezinho na frente do outro, e aí volta a conversa, sem ficar pensando, tô atrasado. Não, tá aí caminhando no seu ritmo, tá tudo certo. E essa atitude, essa confiança de que você pode, você consegue, você está num caminho de, eu vejo aqui para muitas pessoas, conquistar alguns feitos impressionantes, inclusive. Aí também é um outro pedido de, nesse caminho, então, que a gente sabe que está tirando o medo, em que o medo cada vez menos vai fazendo parte e dando mais espaço para florescimento. Então, essa confiança de reverenciar o seu momento, o presente, o agora e também prosperidade. Se mantendo generoso, participando, generoso com o seu tempo, com o seu afeto, com a sua grana, desde que isso, né, nada disso, é dar o seu tempo, o seu afeto, a sua energia, a sua grana, não é para tirar de você, nunca, mas que é uma conversa muito sobre não se colocar em medo, né, medo de falta, por exemplo. Aí eu ouço de novo aquele momento da leitura que falou assim, tem discernimento? Tem, porque essa conversa que a gente está tendo para qualquer direção no excesso, no desequilíbrio, é ruim. Mas é esse o exercício do ano, aprender essa prática com o meu grupinho número 4. E eu sinto que a mensagem aqui está dizendo que você tem apoio espiritual para aprender a caminhar desse jeito. E que desse jeito você vai conquistar ou construir ou chegar em algum lugar aí que eu fico ouvindo assim, que é impressionante. Aí, nós temos aqui interessante esses 3 gatinhos, né? Eu tô viajando um pouco neles aqui. A primeira carta fala de justiça, aparece aqui de novo. Verdade, equilíbrio, justiça. Aí vem esse 3 de ouros que mostra esse gatinho mordendo uma caixa, saindo de uma caixa, de um confinamento, de uma caixinha, de uma ideia. E aí a próxima carta é a carta de força. Força, coragem, que fala sobre muitas vezes dominar certos medos, dominar aquilo que intimida a gente. Então, essa carta, para mim, ela tá falando de um reforço da parte da mensagem que falou sobre você superando medos, tendo menos medos, reconhecendo certos medos e se libertando deles em 2023. E para muitas pessoas esse elemento do tempo não deixa passar batido, não. Veja quantas vezes você se pega olhando ou incluindo o elemento do tempo num discurso ansioso ou derrotista ou limitante, limitador. O que a gente pode saber mais sobre esse grupinho número 4 em 2023? O mais importante. Interessante. A gente começou falando desse apoio espiritual, essa força espiritual. E aqui a gente vê essa figura rodeada, apoiada de novo por espiritualidade. Tá vendo essas mãos aqui? Apoio espiritual sempre tem. Mas esse seu ano de 2023 é importante você lembrar, e também tem muitas vezes aqui
um reforço do seu time espiritual te apoiando, te protegendo, te guiando, trazendo na sua direção tudo que você precisa para seguir nesse jeitão diferente, como a gente está falando aqui, em segurança, sem nada faltar. A sua vibração está se elevando, e essa carta me fala muito sobre acessar um plano diferente, uma frequência, uma vibração diferente. E essa carta aqui também me fala sobre a ascensão espiritual. Então, grupinho número 4. Os momentos de despertar, a ascensão espiritual vem com muito questionamento, especialmente se é um que já está falando assim, lidar com, superar medos e o tempo. O tempo é um negócio que é relativo, mas também não dá para ignorar, porque a nossa história, a nossa caminhada na vida, ela anda em paralelo com o tempo. A gente literalmente se vê mudar com o tempo. Então, não é uma coisa que dá para ignorar. Então, assim, 2023, meu grupinho número 4, é um momento de despertar espiritual muito importante para você. Momentos de despertar espiritual vêm com seus momentos de glória, onde a gente sente profundamente esse apoio, essa proteção, esse amor, esse poder de espiritualidade, de que tem momentos que a gente fala, cara, aqui, quando isso aqui aconteceu desse jeito, não tem outra explicação que não seja, tem uma força maior me guiando, me protegendo, porque olha isso aqui que aconteceu, e aí a nossa fé é renovada. Só que tem esses momentos também mais intensos, em que, eu até falo brincando, né? Na transformação ali da borboleta, tudo mais, tem a lagarta, a gente esquece que tem a fase meleca também, entendeu? Então, especialmente se é um momento, um ano de superar medos em relação a coisas que são inevitáveis, que são ambos relativas tempo e inevitáveis, saiba que não precisa ficar difícil, mas que se ficar mais difícil, busque por apoio, busque por ajuda, dê um tempo, dê respiro para você, pro seu coração, caminha um tempo lidando com coisas bem mundanas, entendeu? A terra, a sua energia, movimenta o seu corpo, e se você precisar de um apoio psicológico, busque o teu apoio psicológico, porque eu fico vendo assim, é uma energia muito forte, muito potente, muito rápida, muito... Eu sei que quem escolheu esse grupinho número 4 tem a força e a capacidade de passar por isso aqui. Mas eu só queria fazer a minha parte, dizer que tem certos momentos com despertar e essa dimensão do que eu tô vendo aqui, de que pode ficar esquisito. E se ficar esquisito, não esquece de que faz parte, são passos que fazem parte de uma questão maior. É um momento de despertar importante para o meu grupinho número 4. Mais alguma coisa que eu posso falar sobre 2023 do meu grupinho número 4, que tá aí quebrando uns paradigmas bem interessantes em 2023. Quase falei 2024, olha, já tá tão desprendido do tempo que a carta que aparece aqui é uma carta de Yin e Yang, de integração de Yin e Yang. Esse equilíbrio que a gente tá... Eu citei alguns exemplos. Não deixa passar batido. Cria essa prática de se conectar ambos com a tua espiritualidade, com a tua essência, com a tua alma, com os teus desejos, com o seu elevar, com o transcender, mas não esquece de se conectar com o teu corpo, com a tua rotina, com o teu dia a dia, com o plano material também. Aí tem aqui um período de verão. A ironia, né? Quando fala que é mudando uma relação com o tempo. Mas o verão, ele pode estar falando sobre uma época no calendário, mas também o verão, ele representa potencial, renovação, um novo dia cheio de potencial, cheio de vida.
Então, tem uma coisa aqui sobre essa energia que muitas vezes é isso, é você aprender a viver essas duas facetas da realidade, onde ambos eu sei trabalhar a energia de um jeito que eu manifesto, que eu concretizo, que eu conquisto a partir de uma ideia meio na contramão da realidade que se expressa à minha volta, enquanto eu também reconheço que esse elemento do tempo também existe. Existe um calendário, existe os horários, né, de horário comercial, por exemplo, essas coisas. Por que eu tô precisando falar disso com o meu grupinho número 4? Uma orientação final aqui para o meu grupinho número 4 com 2023 bem mágico, bem misterioso, bem fora da caixinha, e eu amo. Eu sei que tem gente que usa isso aí no pejorativo, eu não, eu amo fora da caixinha. O que mais que a gente pode saber? Maravilhoso. Tá. Vou começar por aqui. Pouco antes de começar a nossa conversa, não me pergunte como, eu parei ali num artigo que eu estava lendo. E no artigo que eu estava lendo, estava falando sobre fadas, diferentes tipos de fadas numa cultura, numa mitologia específica. E aí tinha ali uma fada do navio. Eu falei, fada do navio? O que é isso? E busquei mais, né, sobre fada do navio. E aí dizia assim, ela tem asas aqui, inclusive, né? Aí dizia assim, que tem uma história nessa cultura, na mitologia que eu estava vendo, que dizia assim, que quando as pessoas cuidavam bastante do navio, de que aquilo criava um espírito, a fada do navio, que aí habitava aquele navio. Então, assim, falava de uma história de dar tanto cuidado, carinho, atenção, respeito para um objeto inanimado, para uma coisa material, que aquilo ganhava vida. E aí ganhava vida num espírito, que aí era uma fada. E aquela energia, então, habitava ali e aí interagia com quem está ali naquele barco, naquele lugar, naquele navio. E eu achei muito bonito que essa ideia de dar vida a algo, e que a fada, então, ali, as fadas são símbolos de proteção também, né? E esse algo que te protege. Interessante isso. Especialmente porque a gente entrou num pedaço da conversa que falava sobre encontrar essa conciliação entre plano material e plano espiritual. Certo. Vou deixar assim enigmático, porque já ficou claro que é assim que quer conversar. Aí as próximas cartas que aparecem aqui, eu sinto que elas estão reforçando que é importantíssimo você se sentir amado, se dar autocuidado, pausa, ser mãe de si mesmo durante esse ano de 2023, porque é um ano de despertar espiritual muito grande e pode ser desafiador. Autocuidado, gentileza, compaixão, pausa, meditação, yoga, reiki, seja lá o que for, exercício físico. Aí a próxima carta fala sobre 2023, você está encerrando um livro, uma narrativa, uma história e iniciando outro. Então, meu grupinho número 4, isso em si já é um grande feito. Concluindo, encerrando uma narrativa e uma narrativa de um reflexo, de um espelho, de uma projeção e acessando uma porta, tá vendo? Cruzando o portal, acessando uma oportunidade, iniciando toda uma nova história. Então, isso em si já é um grande feito, sabe?
Então, meu grupinho número 4, eu tô animada por você, pelo seu 2023. Eu sei que se você chegou nesse grupinho, como eu falei, é porque você entende das coisas que a gente está conversando, que você tem esse preparo, não é à toa, teve muito trabalho que foi feito para chegar até aqui, mas eu sinto essa vontade também de falar. É através de autocuidado que você cruza esse caminho. Então, aquelas cobranças que a gente faz em ano novo, né? Pega leve com a sua lista de tarefas, afazeres, objetivos para 2023, porque eu sinto que você pode se ver lidando com questões maiores e aí não fica frustrado, não fui lá e não perdi os 10 quilos que eu falei que eu ia perder, mas quebrou um padrão ancestral, entendeu? É mais ou menos isso. Então, eu espero que essa leitura tenha ajudado. Se você tiver interesse em marcar uma leitura particular comigo, é no pollination.com.br, o meu site de agendamento. O link está na descrição desse vídeo. Tô mandando um beijo grande para vocês. Até a próxima.